Será uma noite muito especial, marcante, tocante, sensível. Obrigado porque você está aí. Boa noite, bem-vindo à programação da TV Canção Nova. Estamos começando mais um Além da Notícia e já convide outras pessoas para estarem conosco. Hoje vamos falar sobre algo que está presente na história da humanidade ao longo dos tempos. A música. Ela acompanha nossas histórias, desperta lembranças e traduz sentimentos que muitas vezes nem conseguimos colocar em palavras. Todos nós temos uma ou mais canções que marcaram nossa história em momentos felizes, outros não. A música está lá, guardada no coração. Porém, a música vai muito além da emoção. Ela também exerce um papel importante na nossa saúde física e no funcionamento do nosso cérebro. Em 2020, o Conselho Global de Saúde Cerebral reuniu especialistas para analisar os impactos da música na mente humana. O estudo concluiu que ouvir, tocar ou compor músicas estimula diferentes áreas do cérebro de forma coordenada e em tempo real, promovendo bem-estar, reduzindo o estresse, fortalecendo vínculos sociais e até contribuindo para o equilíbrio do sistema cardiovascular e biológico. Ou seja, a música emociona, conecta e também faz bem para a saúde, não é? Quer convidar mais alguém para acompanhar o programa de hoje? Convide, vai fazer muito bem, com toda certeza. Eu já quero cumprimentar de modo muito particular a quem está chegando aqui na Canção Nova hoje pela primeira vez. E olha, vamos receber alguém com uma trajetória inspiradora na música, trabalhando com crianças, jovens, adultos. Seja muito bem-vindo, professor Renan de Moura. Amigo Ronan, seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, tudo bem, graças a Deus. Bom te receber aqui na Canção Nova. E você está trazendo um grande presente que já vou revelar para toda a nossa audiência. É, um presente incrível, incrível. E é só um pedacinho deles, né? Só um pedacinho. Vai ser apenas uma demonstração, né? Aliás, algumas demonstrações. Gente, Isso. vai ter música aqui no programa de hoje. Então você já fique aí também com expectativa. E música que vai tocar a sua alma, cantada por gente pequena. Ah, não perca, já. O Ronan é músico, educador, fundador da Escola de Música Vila Jobim. É formado em violão clássico pelo Conservatório da Universidade Federal de Goiás, tendo também cursado regência coral na Universidade Federal de Goiás e licenciatura em música na Universidade de Brasília. E desde 1994 atua como músico da Igreja Católica, tendo produzido discos, acompanhado artistas e participado de importantes eventos e celebrações. Só com, por exemplo, Padre Jonas Abib, Padre Cleidman Moreira, Padre Marcelo Rossi, Padre Fábio de Mello, Dunga, Ricardo Sá, Nelsinho Corrêa. Desde 94? Você parece um menino. Eu tinha 2 anos, mais ou menos, quando eu comecei. Já tocou com essa galera toda? Em momentos pontuais, lá na Canção Nova, em Cachoeira, nas missões em Goiânia, principalmente com a comunidade Obra de Maria. E isso porque você é missionário consagrado da comunidade Obra de Maria, não é? Isso. Eu sou missionário consagrado da Obra de Maria há 19 anos, que eu estou na caminhada lá. E a gente tem um ministério de música aqui na cidade, né? Forte, um ministério que caminhou junto muitos anos. E nos eventos da comunidade Obra de Maria, a gente sempre encontrou com o pessoal da Canção Nova e com esses músicos. A gente está sempre unido em tudo, né? Sim, tudo junto. Você também participou de cursos de regência e de atualização docente da Escola de Música de Brasília, a EMB, uma das melhores escolas de música do Brasil. Isso. Eu fiz um curso de formação para professores darem aula de musicalização nas escolas regulares, né? Eu também estudava 2 ou 3 anos antes canto, coral, bateria e sax na Escola de Música de Brasília. É mesmo? Mas depois viram que eu não tinha jeito. Mentira. Mas vamos lá, há mais de 2 décadas você se dedica ao ensino musical com crianças, jovens, adultos, em escolas, projetos sociais e turmas particulares, sempre com uma abordagem lúdica, sensível e eficaz. E foi assim que nasceu a Vila Jobim? Isso. A Vila Jobim, ela nasceu, ela não chamava Vila Jobim quando nasceu, né? Porque ela nasceu da necessidade do momento ali, da pandemia. Quando a pandemia veio, logo ali nos primeiros meses de março, abril de 2020, a gente precisou fazer uma série de conteúdos para as crianças, né? E eu comecei a ficar pensando, eu estava com 3 crianças em casa e comecei a ficar pensando nos pais também, com as crianças e tendo todo mundo que trabalhar,
online, as crianças, eu comecei a fazer cursos de musicalização, né, dar aulas de musicalização gratuitas pela internet. Então, tinha épocas que entravam 60 crianças, 70 crianças, veio criança de Portugal, sabe? Veio não, né? Entrou na sala. e foi muito bacana, muito bacana. Alguns desses aqui do nosso presente ainda que não foi revelado. Vamos revelar logo? Vamos revelar. Vamos. O seguinte, ó, primeiro, nós temos aqui essa criançada linda que vocês vão ter que cantar no programa hoje, tá bom? Topam cantar hoje no programa? Sim. Mas também eu vou querer conversar com vocês já depois que eu fizer uma pergunta importante aqui para o tio Ronan. Ô tio Ronan, como foi que a música entrou na sua vida? Ela entrou desde muito criança, Meu pai tinha um som, toca-disco de vinil, né? Hoje as pessoas não conhecem mais o que é isso, né? Um disco de vinil e um som muito bom, e todos os dias ele acordava a gente com músicas. Então a gente escutava de Chico Buarque a Tonico Tinoco, né? De tudo. Eu sempre tive uma riqueza muito grande de escutar quando criança, né? As músicas, os discos e tudo. E alguém esqueceu em casa uma gaita. E eu peguei a gaitinha, comecei a brincar, e diz a lenda, que são os meus pais, né, diziam que eu tocava junto com o Sivuca no disco, acompanhando. Eu acho que o pai sempre dá uma exagerada, né? Mas Sim. Eles viram a musicalidade ali, né? E o interessante é que meu pai tinha uma moça que trabalhava conosco, morava lá conosco, nos ajudava, e eu vi ele dando um violão para ela. E achei tão bonito. Eu lembro da cena do meu pai chegando com a caixa do violão assim na cabeça, e ela se emocionou, chorou, e logo ela começou a fazer aula e ela me ensinou os primeiros acordes, né? Tanto que eu sou canhoto e toco violão destro, porque ela foi me ensinando, né? E a partir daí eu fui me apaixonando. Eu ia para as casas dos parentes, dos amigos, se tivesse um violão, eu pegava o violão e ficava tocando. Quais instrumentos você toca e qual é o teu principal? Não, o meu principal é o violão. Violão. Depois o contrabaixo e o ukulele, né? São os instrumentos que eu gosto muito. Contrabaixo, ukulele, violão, mas eu toco piano um pouquinho, né? Também um pouquinho de flauta doce, guitarra, né? Contrabaixo acústico, mas alguns desses eu não posso tocar em público, mas eu toco. Você já falou aqui da inspiração, de onde veio, dos instrumentos. Agora eu quero conversar com essa criançada aqui que está na escola, na Vila Jobim, na escola do tio Ronan. Ô, gente, eu quero saber de vocês aqui o seguinte: o que vocês tocam e o que mudou na vida de vocês a partir de quando vocês começaram a estudar música? Oi, eu sou o Daniel, eu toco piano. Eu tocava piano desde 5 anos de idade. Eu só comecei a fazer aula tipo uns 4, 5 anos. Eu comecei a tocar na missa tipo uns 10 anos, aí grupo de oração. Hoje em dia já estou mais avançado, venho aqui gravar o programa pela primeira vez e continuo aqui tocando nas missas no grupo de oração. Muito bom, já estou mais avançado, olha que legal. Deixa eu conversar agora com o Marcos Vinícius. E você, Marcos, o que você toca, hein? Oi, eu toco ukulele e violão. E eu comecei a fazer aula com 6, 7 anos. Comecei a fazer aula de ukulele. Aí quando a música entrou na minha vida, eu percebi que eu podia servir a Deus tocando instrumentos. Aí eu toco ukulele e toco também violão. Muito bom. E a Maria Flor, que está aí do teu lado, quero escutar ela também. O que você toca? Eu toco ukulele e desde quando eu comecei a tocar, a minha vida mudou. Minha voz melhorou, eu sei tocar várias coisas, toco na missa e é só. E a gente vai te ouvir cantar daqui a pouquinho com todos eles, não é? Sim. Que lindo. Ana Isabel. E a Ana Isabel, o que toca também? Eu toco ukulele também. O meu pai, quando eu tinha uns 5, 6 anos, ele me ensinou a tocar algumas letras das músicas. E com 9 ou 10 anos eu comecei a fazer aula com o tio Ronan. E mudou bastante a minha vida, porque eu gostei de tocar, comecei a tocar músicas católicas e me interessei bastante.
Uau! Estou vendo aqui um monte de gente que vai ser grande estrela para Deus no futuro, hein? Deixa eu conversar agora com quem? Com a Letícia? É a Letícia? Ah, tá. É a Alice, não era? Ah, tô confundindo os nomes aqui. Mas vamos lá então, Letícia. Eu toco violão e eu comecei a sentir prazer nisso porque eu vi a minha mãe tocando. Porque ela gosta muito, ela é muito vinculada à igreja. Aí eu vi ela tocando violão e eu pensei, gente, eu quero fazer isso também. Porque pra mim, música é uma coisa que faz você... Você não precisa botar em palavras, só os acordes, as harmonias que você está tocando já faz exatamente o que você quer sentir. Então, a minha mãe começou a tocar violão e eu peguei, falei, quero aprender também. Fui procurar aula no YouTube. Só que aí a minha mãe encontrou o tio Ronan. E aí, eu tinha mais ou menos 5, 6 anos de idade. E aí ela encontrou o tio Ronan e eu comecei a fazer aula com ele. Aí hoje eu estou me sentindo mais avançada do que como eu comecei. E eu gosto muito, me deixa feliz. Alice, agora eu quero te ouvir também. O que mudou na sua vida com a música? Eu toco violão e ukulele e quando eu comecei a tocar mais ou menos com 7, 8 anos. Comecei com ukulele e quando eu fui entrando no ukulele, eu também entrei junto no canto na igreja. Aí hoje eu canto salmos, participo do grupo de canto na missa aos domingos e gosto muito. No violão eu comecei ano passado, então ainda estou mais iniciante no violão. Sou um pouquinho melhor no ukulele e é isso. Que fantástico! E depois que vocês começaram a estudar, todo mundo melhorou aí? Olha, põe eles confirmando, todo mundo melhorou depois que começou a estudar? Sim. Uau! Vamos lá, Ronan, como é que é trabalhar com crianças assim, desde cedo, ensinar música, mas ensinar música com valores, ensinar música com a sensibilidade própria que as crianças já identificam dentro de si. Que experiência é essa? É maravilhoso. Trabalhar com criança precisa ter uma expertise própria, né? Então foi algo que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos. E a gente trabalha lá na Vila Jobim, nós temos 3 inspiradores na Vila Jobim, né? Vila Lobos, que é um compositor clássico brasileiro, Tom Jobim, né? E um que não está no nome, mas está lá em todas as escolas, que é o Monsenhor Jonas. Padre Jonas Abib. Padre Jonas Abib, ele é muito importante para a música, né? Para a música no Brasil, música católica. E ele foi um grande inspirador, né? Eu gostei muito de trabalhar com as crianças porque eu vi nisso uma missão, sabe, Ronaldo? Eu vejo assim que as crianças, elas precisam desse momento do treino, da música, da dedicação, do superar cada minutinho ali, Eu errei uma vez, errei 2, mas eu estou avançando. Isso vai forjando, né, a criança, não só na parte musical, na parte cultural, mas também vai até alterando assim a composição do cérebro, vai ajudando, né? A disciplina. Isso. O vencer etapas. Como é importante para eles se superarem, por exemplo, eu treinei uma música e consegui tocar essa música, consegui cantar, as pessoas conseguiram ver, isso vai dando uma confiança fora do padrão para essas crianças, né? Porque a gente vive hoje uma sociedade que está passando por um momento de turbulência, né? Assim, de dificuldade de se adaptar, de se entender com tanta tela, com tanta informação. Então, hoje em dia, a gente tem muitos alunos inseguros, né? Nas escolas em geral, e a música ela é fundamental nesse caminho, né? Você é um profissional, você é um missionário, a tua escola de música, ela atende crianças, em sua maioria, pelo que estou percebendo, católicas, de famílias religiosas, mas vocês aceitam a todas as crianças, né? Não, nós temos crianças, eu acho que por um belo presente de Nossa Senhora, eu tenho muitos alunos católicos, mas eu tenho alunos evangélicos, eu tenho alunos que não professam religião, né? E a música atinge também, né? E que muda, por exemplo, na tua experiência,
com uma criança e com um adulto? Eu gosto mais de trabalhar com as crianças, não que eu tenha problemas com adultos, mas a criança, ela está mais aberta, né? A criança, ela é um HDzinho vazio. Então, você vai colocando as informações ali, ela vai conseguindo fazer essas conexões mais rápidas. O adulto tem uma vantagem que ele consegue compreender melhor os comandos, né? Entender melhor o que tem que fazer, mas ele tem um pouquinho de vergonha quando passa a semana, ele não dá uma treinada e ele fica um pouco mais assim, né? E a melhor idade para começar a estudar música é quando criança, né? O adulto, ele aprende também, mas ele vai precisar de um pouquinho mais de dedicação, de perseverança, porque como a gente faz muitas coisas, né? Às vezes acontece de estar ali treinando, errou uma vez, errou 2 vezes, errou 3 vezes e para e fala, não, eu não dou conta de fazer isso. Eu já escutei muito disso. Muito adulto falando assim, eu não tenho jeito para isso, eu não dou conta. Eu falei, não, é só a gente achar o processo, né? Ter calma que vai dar certo. Mas a criança, ela realmente, ela se solta mais, né? A gente vai encerrar esse bloco aqui e eu quero agradecer essa criançada toda pela presença aqui. Quero mostrar vocês de novo para todo mundo que está vendo vocês aqui, o Daniel, o Marcos Vinícius, a Ana Isabel, a Maria Flor, aqui a ordem dos 4 primeiros. Depois quero cumprimentar e agradecer a Alice e a Letícia que estão ali. Algumas mães que vieram aqui juntas também com vocês, muito obrigado. E desse jeito a gente encerra o nosso primeiro bloco com vocês cantando, que vão voltar cantando nos outros blocos também. Intervalo, escute eles agora cantando antes do intervalo. Jesus está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. O Espírito está aqui, Ele está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Maria está aqui, ela está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer. Te seguirei onde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida.
Que espetáculo! Estamos falando de música, mas mais que tudo, estamos experimentando os efeitos da música na nossa vida com essas crianças aqui da escola Vila Jobim, que nós estamos apresentando hoje aqui do professor Ronan de Moura. Que coisa linda, parabéns, viu, Ronan? Obrigado. Por esses meninos, Obrigado. pelo trabalho São com lindos, esses meus meninos são lindos. Realmente, olha, gente, a música pode começar como um simples interesse, mas para algumas pessoas ela se transforma em uma missão de vida. Nosso convidado traz mais de 2 décadas de ensino prático da música, impactando diferentes gerações por meio do som. E eu quero saber o seguinte, Ronan, qual é a diferença entre a formação clássica e a prática da música? Nós somos a música. Você não precisa entrar numa academia para aprender a tocar um instrumento, para poder cantar bonito e tudo, não é isso? Mas a formação erudita, a formação clássica, ela é fundamental para o músico avançar, para ele passar a ser um pouco mais competente na área dele. Claro, existem músicos práticos muito bons, mas tocar um instrumento com a formação clássica, mas não só para quem está aprendendo um instrumento também, para quem está ouvindo música. Ouvir música clássica também é fundamental, né? Desde a primeira infância, desde o bebê. Isso ajuda muito. A música clássica traz para a gente benefícios maravilhosos quando você escuta, né? A música popular também, né? Agora, existem músicas populares que traz uma certa elevação, né? E tem músicas populares que são já de baixo nível. E que ela influencia em áreas mais assim da sexualidade, em vez de ir para a área que eleva um pouco mais, né? Mas enquanto a formação de músico, né? Voltando à pergunta, o músico, mesmo se você vai tocar música popular, se você tem a formação clássica, significa uma boa técnica, uma boa postura, né? A própria leitura da partitura, que é algo que é fundamental, né? O conhecimento da teoria musical, né? Independente aí do estilo que você vai tocar. Tem gente que é autodidata, tem gente que aprende fácil, aprende vendo, olhando. Dando o teu exemplo, você aprendeu ali no seio familiar, mas quando é que você também passou a estudar e percebeu, é necessário que eu estude, é necessário que eu tenha uma formação para que eu me torne um músico de verdade, um músico completo? Eu vou fazer uma metáfora, uma analogia. Quando a gente encontra com Deus, você tem aquele momento de batismo ali, aquela hora que você sente ali aquele amor de Deus, né? Você não fica com aquela vontade de rezar mais, de começar a ler a Bíblia, ler o catecismo, você não vai ter aquela sede de conhecer melhor? A música é a mesma coisa, né? Então, eu fiz um curso de música na rua de cima da minha casa e o professor só sabia ensinar a música que eu não gostava na época. Hoje eu até gosto, né? Uma música sertaneja mais antiga. E eu tive que aprender, mas o meu desejo de tocar, de aprender era tão grande que eu fiz o curso todo. Sei tocar Menino da Porteira, Xalana, né? Essas músicas todas. Na época eu não gostava, mas hoje eu vi como isso foi bom para mim também como formação prática. Quando eu tinha lá para 14, 15 anos, já tocando com os amigos, e eu amava tanto a música que eu não aguentei. Eu tive que procurar entrar num conservatório, procurar entrar numa... né? Aí eu fui atrás de gente para me ensinar. Eu tinha uma prima pianista que me ensinou a teoria para fazer a prova para entrar, né? E desde os meus 15 anos, por exemplo, que eu estudo a teoria musical, né? Os intervalos, a relação que tem o som, porque a música é som, né? E se eu entendo como esses sons se relacionam, eu posso produzir uma música mais eficiente, mais bonita, né? Você falou que você fez cursos e você hoje tem um curso também disponível para as pessoas que querem ser formadas? Sim, sim. Ronaldo, eu senti a necessidade, frequentando a igreja. Você vai à missa e às vezes você escuta a música e às vezes você não consegue rezar, porque a música, em vez de estar te ajudando ali, fazendo o papel dela, está te atrapalhando. Eu já fiz essa experiência.
tem música que nos atrapalha na igreja. Mal cantada, mal tocada e, às vezes, fora da sintonia do momento. Totalmente fora da liturgia, né? Você está fazendo uma missa, sei lá, a Cátedra de Pedro ali, e a pessoa está cantando a música do Espírito Santo, né? Não tem sintonia. Mas eu fiz um curso pensando no público católico também. Eu tenho um livro de ukulele, né, para crianças, eu tenho o curso da escola de música, da minha escola, da Vila Jobim, que pode ser presencial online, que as pessoas vão aprender o instrumento, aí eu vou trabalhando a voz também junto. Mas eu fiz um curso específico para os músicos que queiram aprender melhor. Por exemplo, não precisa ser só católico, mas é voltado para a igreja, né? Porque ele faz assim, Ronaldo, eu lembro de estar na faculdade ali, estar fazendo as matérias e pensando assim, poxa, por que o pessoal do ministério não está aqui? O pessoal da banda não está aprendendo isso? Né? A nossa eficácia, ela fica muito melhor se você tem esses conhecimentos. E não é um conhecimento como aprender uma fórmula física ou matemática, é um conhecimento de vivência. Você vai viver como se forma um acorde, como se escuta os intervalos musicais, como... Então, esse curso, não só isso, né? Porque essa é a parte técnica do negócio, mas tem também a parte espiritual, né? No meu curso, que tem padre dando informação sobre a beleza da música, né? Sobre Deus não nos quer só músicos, Ele nos quer adoradores. Ele quer adoradores que sejam músicos, né? Então, é muito bonito isso, né? Vamos colocar aqui na tela o curso. As pessoas podem entrar lá e ver tudo que tem? Pode. Então tem a programação lá. Né? Por exemplo, o compositor daquela música Eu Quero Amar, Eu Quero Ser, o Hamilton. Lá de Pernambuco. Fundador da comunidade Boa Nova, né? Ele é fantástico. Ele deu uma palestra para nós lá no curso, respondeu perguntas. Então, está muito, muito bacana. O padre Cleidmar também falou para nós sobre formação do músico. Uma professora de canto aqui da Escola de Música de Brasília, a Dani Baggio, que é uma excelente professora, para mim a melhor de Brasília, de canto popular, deu umas dicas para nós. Então, esse curso, ele é voltado para o público católico e ele vai dar aquele norte para o músico pensar assim, eu sei que eu estou tocando aqui, eu tenho uma boa vontade, eu vou lá, eu faço de coração, mas ainda não estou eficiente. E naturalmente, assim como o músico, assim como o jornalista, assim como um outro profissional, ele sabe as suas deficiências. Sim. E se ele quer melhorar, e tem, por exemplo, uma possibilidade como essa, é fantástico. Não é? E na igreja nós realmente percebemos uma grande limitação dos nossos músicos. Claro, a gente não vai aqui dizer que é geral, porque há músicos maravilhosos, Sim. grupos, bandas, cantores, instrumentistas fantásticos, mas, em sua grande maioria, os músicos da igreja precisam de formação profissional. Por quê? Porque nós precisamos atrair aquele povo que está lá fora com um som que dá um gosto de céu. Você falou de uma coisa aí que me lembrou uma cena de um filme. Tem aquele filme Mudança de Hábito, né? Sim, sim. E aí ela chega numa realidade lá, a atriz principal, e a igreja está toda em reforma, está vazia, o coral vai cantar um desastre, né? É muito engraçado, você vê. E aí tem uma hora que ela assume o coral, e o mais legal desse filme para mim... passa da formação musical para o coral. O mais legal para mim é isso. Nenhum dos dois filmes, seja no coral ou na escola, que é no filme 2, né? É o filme que toda vez que eu já vi 40 vezes e choro, porque e é um filme de comédia, né? Mas Sim. eu choro porque é aquilo que eu vivo, né? Sim. E ela mostra que é só com trabalho duro. Então, ela mostra ensaiando, trabalhando, ensaiando. E aí, de repente, quando o coral canta a primeira vez afinado, bonito, os jovens, o povo que está lá fora, né? Era nos anos 80, eles começam a entrar. Passa duas cenas, algumas semanas, a igreja já está toda bonita, já está toda reformada. Sim. Então, a música ela é capaz de fazer isso. O poder da música. Mas o poder da música está na harmonia, está exatamente nessa sintonia.
A música, ela é a minha outra missão de vida, Ronaldo, é levar a beleza para as pessoas, né? Porque, assim, a beleza foi sendo deixada de lado, né? Pensa comigo, até começo do século XX, a música era nos teatros, os teatros eram lotados, era muito bonito e tal. Começou ali a Semana Moderna, essa parte, a música começou a ser desconstruída, o belo começou a ser desconstruído. E aí o que aconteceu? As pessoas iam para o teatro e viam ouviam, né, aquela música toda dissonante, toda sem aquela estrutura que foi forjada há anos para chegar e ficar tão bonita, né? Você escuta um Beethoven, você escuta, né, um Chopin, né? E aí, de repente, eles desconstroem tudo, né? Faz uma música toda quebrada. E aí as pessoas se afastaram disso. E não estamos nem ainda falando também, porque da mesma forma que a música boa, ela atrai, ela conquista, ela chama, alguém poderia dizer assim, mas aquela música ruim lá naquele lugar também está lotando os bailes, lotando as noites, aquela coisa toda. É porque aquelas pessoas que ali vivem não tiveram possibilidade de escutar coisa boa. Sim. Aprenderam com aquela música ruim, conviveram, cresceram com aquela música ruim, estão alimentando mal a sua alma, desculpa o termo, com aquela porcaria de música. Na Grécia existia assim, uma palavra chamada ethos. Ethos dá o caráter da música. Então, Platão falava assim, o soldado não pode ouvir determinada escala musical, porque senão ele pode perder um pouco da força do soldado, entendeu? Agora, uma bailarina, por exemplo, se ela escutar a música que o soldado escuta, ela pode perder a sensibilidade da bailarina. Estou adaptando um pouco aqui ao Aristóteles. Então, o que acontece, Ronaldo? Existe um tipo de música que te eleva e existe um tipo de música que te joga para baixo. E essa música aqui, ela pode ser até prazerosa de ouvir. Ela não é ruim. É ruim tecnicamente, falando e tudo. Mas ela estimula essas partes baixas nossas aqui. E você escuta uma música bem feita, uma música com uma boa harmonia, com uma melodia bonita, cantada, né? Isso eu não estou dizendo só de música clássica, não, estou dizendo de qualquer estilo. A música, se ela teve essa preocupação de ter os elementos necessários para elevar, ela vai elevar. Vamos lá. E agora eu pergunto para você por que é importante os pais investirem na formação musical de suas crianças, olhando para essas crianças que estão aqui hoje com a gente, ouvindo o que elas estão cantando para nós, que, aliás, vamos já terminar mais um bloco, ouvindo também essas crianças. Mas por que é importante os pais pensarem nesta formação musical de seus filhos? Ronaldo, a música, ela existiu antes da língua escrita, da linguagem escrita. A criança, o bebê, ele canta antes de falar, né? Eu lembro exatamente de todos os meus filhos, de pegar, eles não falavam, eram recém-nascidos, e só de fazer assim, eles já faziam, né? Eles já cantavam. Então, a música, ela é, eu falo isso sem medo de errar, ela é a manifestação, a linguagem, a manifestação cultural mais importante da sociedade. Não é à toa um fenômeno musical tão importante. Então, hoje a gente vê estudos que dizem assim, a criança que escuta música, que é estimulado com boa música e tal, até 1 ano e 8 meses de idade, né, desde a barriga até 1 ano e 8 meses de idade, ela vai pegar todos aqueles neurônios que precisam ser ativados para a musicalidade e vai conseguir aprender bem música. A música também pode ajudar na concentração, na ansiedade e no desenvolvimento emocional da criança? Sim, totalmente, totalmente. Ela é fundamental para isso, né? Famílias que não escutam música, as crianças elas crescem um pouquinho mais inseguras, com mais dificuldades assim em socialização também. A música, por exemplo, quando você junta, igual a gente viu as crianças tocando aqui,
nos ensaios, foi uma festa, né? Quando você faz música em conjunto, quando você está com as pessoas e vai fazendo música e vai aprendendo junto, isso é uma espécie de cola social, né? Ela ajuda as crianças a interagirem, né? O recital do ano passado da escola, eles não se conhecem, né? Porque as minhas aulas são individuais e tal. Eles saíram do recital como se fossem amigos de anos, né? Ficaram lá e conversaram e brincaram e deram até trabalho, a gente tinha que falar, gente, faz silêncio aí que o pessoal está tocando, né? Porque foi muito bacana. A música, ela tem esse poder de unir. Eu era extremamente tímido quando eu era criança, extremamente tímido. Tinha muita dificuldade de conversar, tinha muita vergonha de tudo. Então, ela gera socialização, fraternidade, não é? E o oposto também é verdadeiro. Aquela música negativa que a gente falou agora há pouco, ela gera também agressividade, Sim. ela gera violência, ela gera um jeito irritadiço nas pessoas. E a gente percebe isso. Quem canta aquelas músicas ruins que estão por aí são agressivos, são pessoas de atitudes, de comportamentos reprováveis. Imagina você morando num apartamento e no apartamento de cima está tendo uma reforma, com aquela martelada lá. Tá. Aquilo é torturante. É torturante. E a gente achar que uma música que tem essa mesma martelada, só que em nota musical ou em instrumento de percussão, ela causa isso também na gente. Eu vou fazer o seguinte, as crianças vão voltar novamente cantando no outro bloco, tá? A gente encerra rapidinho, intervalo, e na volta se prepare para escutar essas crianças cantando de novo. As crianças aqui de Brasília que desde cedo já estão aprendendo formação musical, tendo formação musical. Intervalo. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti eu pude respirar. Eu fico imaginando a emoção do professor, mas eu fico imaginando a emoção dos pais e a sua também, que está aí em casa agora, vendo essas crianças nessa idade. Qual a média de idade deles, Ronan? Eu tenho aluno aqui tem Esses de aqui. 7 a 13. Produzindo isto que a gente está ouvindo aqui e produzindo algo dentro de nós. Isso é fantástico. É fantástico. Quando se faz música em conjunto assim, Ronaldo, aumenta a produção da oxitocina, que é aquele hormônio do amor, né?
A mulher, quando vai ter bebê, Você de casa acabou de receber aí agora uma injeção grande de hormônio do amor, ouvindo essas crianças. não é? É isso mesmo. Eles transmitem o amor total através da música, né? As pessoas se encontram com o amor, né? Com Deus, com o amor, com a música. Então isso é muito bonito. Eu fico apaixonado quando eu vejo meus alunos tocando e vejo eles se superando, vejo como o olhinho deles brilha. Eu tenho um aluninho cantando, tenho uma lembrança de um aluno numa apresentação que ele estava tocando aquarela e cantando. Ele foi se entregando na música, tá no meu YouTube, viu, Ronaldo? Fazendo uma propaganda do YouTube. Está aparecendo aqui. Meu canal viralizou, tem quase 1000 pessoas inscritas. Vai viralizar agora, então. Tomara. Mas tem lá ele cantando a música Aquarela e ele está lá tocando. E tem uma hora que ele vai se entregando para a música e ele solta o violão e começa a cantar. Você vê ele extravasando. A Letícia, que é a aluna que estava aqui, ó, cantou uma música comigo que eu ouvi. Quando eu ouvi a música, eu falei assim, a Lelê tem que cantar essa música. Quando ela canta nas aulas, ela não tem espaço mais no ambiente, porque ela se entrega totalmente, né? E eu fico lá, né? Porque, igual um pai, assim, eu sou professor, eu sei que eu sou professor, mas como eu vejo meu filho se superando lá no vôlei, tocando baixo, minhas filhas, né? Quando eu vejo meu aluno fazendo um negócio desse, Nossa Senhora. Bom, eu fico imaginando agora também quantos pais e quantas mães hoje preocupados com os filhos nas telas. Então, eu quero trazer uma preocupação agora e, ao mesmo tempo, apresentar aqui uma possível alternativa. É também a música uma alternativa para os filhos que hoje estão muito presos às telas, que estão com uma atitude, um comportamento dentro de casa que preocupa os pais. A música também pode trazer uma nova vida para essa criança? Com certeza. Inclusive, Ronaldo, a música, ela é, para mim, uma das principais ferramentas que os pais podem usar para ajudar as crianças, nesse sentido. Porque a música, a criança vai precisar, hoje em dia é uma luta para a criança, né? Você imagina, eu vi o programa aqui passado da uma doutora psicóloga, eu me esqueci o nome. Foi no mês de abril que a gente trouxe. Foi. Exato. Isso. Sobre crianças e telas. Isso. E eu vi esse programa umas 4 vezes no meu carro, botava ele assim, sem aparecer a tela, né? E eu vi no rádio para ver se as crianças ouviam também, né? Porque eu achei fantástico. Mandei esse programa para os meus pais todos, porque foi uma formação fundamental esse programa, né? Se os pais tiverem consciência disso, vai ajudar muito as crianças. Hoje em dia, essa coisa do parar, do tocar, do repetir, ela vai trabalhar um pouco dessa coisa estranha que está tendo hoje em dia, que é essa dose de dopamina cavalar, né? É uma dose muito forte no nosso cérebro, principalmente no cérebro da criança, que não está em formação, né? Ele não está preparado para isso. Então, quando você pega a criança, consegue tirar ela um pouquinho das telas e fazer ela treinar, trabalhar aqui, ela vai retomando aquilo que ela perdeu neurologicamente com as telas, né? Porque a perda é real, não é uma perda assim, a gente acha que é isso, não. Tem vários estudos dizendo isso, né? As pessoas estão assustadas com a sociedade de hoje. Ronaldo, eu tenho alunos, né, assim, que quando eles começaram a fazer aula comigo, eu vi assim, ó, eu ia mostrar, por exemplo, no piano. Aí eu falava pro aluno assim, ó, fulano, olha aqui para minha mão. Essa é a postura, não sei o quê. Acompanha aqui na partitura. De repente, o olho do aluno estava assim, ó. Ele se desconectava. Distração. Total. A distração é provocada pelas telas hoje. Total. Eu dava aula lá aliás, numa das unidades da escola, eu dou aula com 2 telas de computador do lado, né? Que aí eu boto a partitura, quando o aluno esquece tudo. E, às vezes, não está passando nada na tela, só tem o fundo. E o aluno para e fica olhando para a tela.
né? E aí, depois de um tempo trabalhando a música, lendo a partitura, ele vendo que ele consegue decifrar aqueles símbolos, aquelas coisas, ele vai melhorando a concentração. A música traz isso para eles, né? Ó, eu até botei aqui, é fundamental, porque o efeito da música é de longa duração. Então, o que a criança aprende na infância musicalmente vai para o resto da vida. Ó, melhora na audição, claro, né? A criança que estuda música, se ela não ouvir, né? Eu brinco com os alunos. Qual que é o principal órgão do corpo humano do músico? Aí eles falam, a voz, os dedos, né? A mão. Não, o ouvido. O músico que não ouve não consegue fazer uma música boa. Se ele está tocando ali e não percebe que o violão está desafinado. Será que isso é uma resposta para uma pergunta que eu vou te trazer agora? A pessoa desafinada. E tem muita gente desafinada agora nas nossas casas acompanhando esse programa. Se estudar música, melhora? Melhora, totalmente. É verdade isso? Totalmente. Porque tem gente que é uma tragédia. Só, como diz o Frei Josué, só a misericórdia indo e voltando 3 vezes, né? Mas estudar música ajuda a pessoa a afinar. Com certeza, com certeza. Aliás, eu acho que é o único caminho da pessoa afinar, ela entender ali, ó, que depois de um dó vem um ré, que aquilo é uma frequência, que, né, existe um som específico. Mas eu quero saber qual é a disciplina da música. É o quê? É o solfejo? É o quê? É a teoria? É alguma prática? Um exercício? É tudo junto. Tudo junto. Por exemplo, pega uma criança de 6 anos, que está lá na escola, no primeiro ano, começando a aprender a fazer a letra cursiva, se ela pega um violão, um piano, um ukulele e vai trabalhar, ela está trabalhando a mesma coordenação motora, que é a coordenação motora fina. Então, a idade ótima, eu adoro pegar aluno com 6, 7 anos, por exemplo. E a partir de que idade uma criança pode começar na música? Não, desde a formação. A formação. É quando ela começa a... Bom, não sei, porque na China você vê uns meninos lá desse tamanhozinho tocando... Super dotados, já parece com 2, 3 anos já. Eu acho que o pai já bota um chip lá na barriga da mãe, só né? pode. A China tem tudo. Mas a criança, quando ela... Pelo menos na minha escola, né? Eu oriento os pais a menor idade que você tem lá? É 5 anos. 5 anos. Se ela já está quase na fase pré-silábica ali, ela já reconhece alguns símbolos, né? Algumas letras, algumas coisas, ela já começa. Eu já peguei aluno de 4 para 5, mas eu converso muito com os pais, até com 5 anos. É assim, pai, é para ser legal. Ela tem um desenvolvimento dela, nós vamos no ritmo dela, né? Que para mim é o grande diferencial lá da Vila Jobim, que a gente foca na criança. O pai chega e fala assim, eu queria que meu filho tocasse aquela música do Geraldo Vandré. Beleza, pai, deixa comigo. O que você quer tocar, meu filho? E aí aquele menino fala, eu quero tocar, sei lá, a música do Michael Jackson, que está na moda agora. Então ele, beleza, vamos tocar o Michael Jackson. E geralmente também é assim, a criança diz a música que ela quer tocar? Ela chega, ela fala? Claro, tem hora que eu tenho que pedir para esperar, né? Falar, calma que essa aqui é um pouco mais avançada, né? Mas a gente vai fazendo esse caminho. Sabe por quê, Ronaldo? Eu preciso partir da realidade dela, né? Para depois ampliar. Ir introduzindo outros fundamentos. E ampliar o repertório, né? Sim. Eu lembro de uma escola que eu trabalhei e eu fiz um trabalho muito forte com músicas de Vila Lobos, né? Músicas clássicas também, mas muito Tom Jobim, Vinícius de Moraes e tal. E eu lembro que a gente foi para uma convivência, lá na comunidade a gente chama convivência, né? Mas quando pega os alunos e leva para um clube e eles vão lá brincar e tal, e aí eles estavam tocando só música putz, né? Essas músicas assim e tal. E aí eu não conhecia esse movimento que tem, eu vou falar o nome da música aqui, a expressão, se depois você bota um pi se precisar, que é aquela dança kuduro, sabe? Sei. Que é uma música africana, a gente sabe que ela tem uma coisa cultural, mas aqui no Brasil ela não tem esse sentido, né? Ela tem um sentido esquisito. E aí, quando eu comecei a ouvir essa música lá, os professores ficavam até bravos comigo. Eu fui no som e tirei a música. Falei, que música doida é essa, né? E de raiva, para pirraçar eles, eu peguei e botei o trenzinho do Caipira do Vila Lobos. Foi impressionante. Em menos de 30 segundos, chegou 3 professores assim, tira essa música, pelo amor... Ou seja, o Vila Lobos era mais ofensivo do que a dança, né?
E aí chegou lá um professor, né? Beleza, eu fiquei calado, brinquei com eles lá, né? Tirei onda com eles, essa música aí, Deus me livre e tal. Eles desligaram. Quando eles desligaram, todos os alunos lá eram meus, né? Porque o professor de música tem essa vantagem, pega quase todas as turmas da escola. Aí eles, pera aí, volta a música. Aí eu fiquei todo assim, orgulhoso. Tá vendo? Meus meninos estão ouvindo Vila Lobos e estão gostando. Coisa boa. Eles estavam jogando bola na piscina, estavam brincando, e eu botei lá, não precisa, não é porque a gente está num ambiente assim que tem que ser um tucs, tucs, né? Claro, a gente está acostumado porque é isso que a gente vê por aí, Sim. né? E foi assim um momento ímpar, né? Porque a gente vê que uma educação musical, ela é fundamental para uma sociedade, viu, Ronaldo? Vamos lá. A sua escola de música é uma escola católica que acolhe a todos aqueles que quiserem estudar lá. O seu curso também é um curso católico. Que acolhe aqueles que... Aliás, ele é só presencial ou ele é online? Não, na verdade, esse curso é online. É online. É online. Né, eu tenho as aulas prontas já, pelo menos os 2 primeiros módulos já estão prontos, mas eu tenho outros módulos lá, as aulas que é. Então, por exemplo, o músico ele tem lá uma dificuldade de formação dos acordes. Tem lá explicando como formam os acordes. Ele tem dificuldade de saber, por exemplo, ele toca uma música em dó, aí ele vai cantar e não dá conta. Então, lá tem explicando como é que ele faz para transpor uma música, entender como é que funciona isso, né? Então, passa por esse caminho, né? Esse caminho é online e prático. É. Tá bom. Deixa eu seguir aqui uma coisa. A música, como expressão de fé, serviço e espiritualidade dentro da igreja, ganha um significado ainda mais profundo. Deixa de ser apenas performance e passa a ser oração, evangelização e missão. Quero falar agora com você de música dentro da igreja. Qual a diferença de tocar num palco qualquer e tocar na igreja, em eventos religiosos? Tocar num palco, num show, num palco, num boteco, né? Num bar, numa churrascaria. Né? O pessoal fala, você vai ser músico de churrascaria, né? É uma profissão. Né? Como tem um garçom que vai lá e te serve, você está lá. Mas não tem um compromisso ali com quem está te ouvindo. Né? No sentido de, a pessoa está ali comendo, conversando, a música está ali como um ambiente. Beleza, a música tem que ser bem feita de qualquer jeito, mas nem sempre acontece. Agora, você tocar na igreja é diferente. É diferente. Ali, você não está como um artista no sentido mundano da palavra, né? Você não é a estrela. Não, de jeito nenhum. Você está ali como um instrumento que precisa ser usado ali, que Deus quer te usar para atingir os corações. Naquela orquestra toda que está sendo a grande celebração. Sim. Então, você é um instrumento importante na orquestra que é aquela celebração religiosa. Sim. E a música ela é fundamental. E você não pode desafinar, por isso que ela é importante, mas você também não pode sobressair-se aos demais. Não. Isso, né? É o tempero, né, Ronaldo? Sim. As coisas têm que ter o tempero. Hoje em dia, você vai na missa, as pessoas se comportam, os músicos se comportam de uma forma que como se ela estivesse num palco mesmo. Olha que eu já fiquei muito irritado com esse tipo de comentário, né? Das pessoas falando assim, você está aparecendo e tal. Eu demorei muitos anos para entender isso, né? Porque o problema da música é que ela mexe também com a gente, né? Que está fazendo. O capiroto era músico, ela né? nos infla, ela nos envaidece. Ainda mais se a gente é bom mesmo, né? Sim. Eu lembro uma vez, quando eu mudei para Brasília, que eu fui tocar num grupo de oração lá na paróquia do Lago Norte. E estava muito bonito o grupo de oração, estava o pessoal lá e tudo, rezando e tal. E aí, eu não conhecia esse tempo seco de Brasília, né? Aí eu estava rezando e pensando assim, nossa, como está bonito, né? E aí eu dei a bobeira de falar assim, Senhor, se eu estiver cantando aqui, tocando pelas minhas forças e com vaidade, não me deixe cantar mais. Eu fiquei 3 meses sem conseguir falar, tossindo, com o tempo seco, né? Aí eu falei, poxa, eu achando que eu estava sendo humilde, né, com a oração, não, eu estava sendo vaidoso. A gente é vaidoso, o músico o artista é vaidoso. Porque a gente acaba sendo artista no sentido de criação, né?
o artífice, Deus é o principal, mas Ele deu para a gente talvez um dos dons mais bonitos. Só que quando você está a serviço de Deus, você tem que saber o seu lugar, né? É muito mais fácil você ser o burrinho ali, bem usado por Jesus, do que achar que está sendo maior que Jesus, né? É pela evangelização e é por amor e zelo à espiritualidade e à liturgia, não é? Vamos encerrar esse bloco, a gente vai para o intervalo, é bem rápido, voltamos já na sequência do programa de hoje, que está sendo muito importante, e a gente vai voltar com a criançada cantando de novo, tá? Até já. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Um dia eu vou cruzar os rios E verei então um céu de luz. e verei que lá, em plena glória, Vitorioso vive e reina o meu Jesus. porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. É mais um presente que você está recebendo aí na sua casa, nesta hora da noite, olha só, é uma oração que a gente está fazendo, escutando essas crianças aqui, que são alunas da Vila Jobim, essa escola de música aqui de Brasília, do professor Ronan Moura, que está aqui conosco nesta noite. Olha, o que é tudo isso, Ronan? É dom, é talento, é disciplina junto? Tudo junto. Sem disciplina a gente não consegue nada, né? Sem disciplina não chega lá. Dom, sim, como a gente falou antes, se a criança teve o estímulo na hora certa, E um dom trabalhado, né? o dom ele vem. Sim. Se ela não teve o estímulo na hora certa, ele chega, mas precisa de mais trabalho, né? Crianças que têm mais facilidade não é porque nasceram com, né? É porque realmente elas foram desenvolvidas do jeito certo, né? E claro que tem dons extraordinários, talentos extraordinários que chamam muito mais atenção de primeira, né? Isso. Agora Mozart teve... Sim. Agora me diga outra coisa, e a importância dos ensaios para a gente ter exatamente essa apresentação. Pois é, Ronaldo, essa é a principal parte. Principal parte. Não só para a apresentação em si, porque a apresentação ela é o ápice, né, do processo. Mas o que a criança, a pessoa que está aprendendo música, tem que entender é que ela precisa de prática diária. Assim como um jogador de futebol, assim como um comerciante que estuda, treina na sua área, é isso. Sim, sim. Você imagina, um jogador que não treina vai jogar, ele não vai dar conta, não vai ter o preparo físico. E a música era assim, o seu cérebro entende o que é para fazer, mas a sua mão ainda não consegue. Então você precisa fazer aquele trabalho todo dia, de educação da sua mão, de coordenação, né? Ninguém corre uma maratona sem antes correr o primeiro quilômetro. Não é assim? Então,
A disciplina é fundamental, a prática é fundamental, né? O dom ajuda, mas ele não é o principal. Se a pessoa se achar sem dom, ela dá conta também, se ela tiver o esforço e a força de vontade, né? A gente precisa trabalhar diariamente. É melhor você treinar 15 minutos todo dia do que você treinar, sei lá, no sábado 2, 3 horas. Você está me lembrando, e eu estou recordando da abertura do nosso programa, quando eu disse aqui, mencionei os grandes nomes da música católica com quem você já tocou também, dentre eles Padre Jonas, que era gago. Padre Jonas era gago e a música o ajudou a superar, inclusive, a gagueira. Mas vamos lá, deixa eu falar disso. Como foi a experiência de tocar também com esses grandes nomes católicos? É muito legal. O momento mais inesquecível que eu já tive. A gente estava lá tocando na Arena Pernambuco, em Recife, nos 25 anos da Obra de Maria, e o Monsenhor Jonas era o primeiro retiro que ele estava retomando, e ele fez uma oração do Espírito Santo maravilhosa, e a gente cantando Eu Navegarei. E pena que eu não tenho a foto, acho que o fotógrafo estava com raiva de mim, porque não tirou uma foto minha nesse dia. Foi exatamente nesse encontro que está aparecendo no telão aí, só que aqui era no centro de convenções, né? Quando a gente foi para o estádio, o Monsenhor Jonas fez uma oração belíssima. A condução como era a própria dele, o Mr. Pentecostes. Que coisa linda. Né? Inclusive eu tenho um testemunho, viu, Ronaldo? Eu vou fugir do tema aqui, desculpa, mas eu acho que é importante dar. Eu consagrei minha vida a Deus, né? Quando eu estudava lá na universidade, no violão, eu tinha muitos convites para tocar para várias coisas do mundo. Nunca quis, né? Nunca quis, porque a minha música é consagrada. Eu toco música do mundo. Eu uso muitas músicas do mundo para me formar, para minha formação, né? E coisa boa, né? Coisa boa, sim. Claro, Stevie Wonder, Charlie Parker, jazz, a gente vai estudando tudo isso aí para você ter repertório, que eu fico pensando assim, o Espírito Santo pode querer falar assim, Ronan, faça isso agora. Se eu não tenho uma base, como é que eu vou fazer, né? Então eu tenho que estar preparado ali para o Espírito Santo. Você extrai a técnica daquilo ali. Isso, né? E eu lembro que eu nessa vida de missionário, tocando, né? Tinha um padre muito querido e do nada ele começou a olhar para nosso ministério um pouco assim, desapontado. E começou a não querer mais tanto a gente, tocando com ele. Passou um pouquinho, eu comecei a ficar assim, meu Deus, mas será que é meu pecado que está tão grande? Será, sabe, você fica assim, será que a minha música já não... Porque, né, eu sempre tomei tanto cuidado, eu sempre me dediquei tanto, né? Eu sempre busquei fazer uma música com coração ali e tudo, né? E aí eu fui me afastando um pouco, né? Fui ficando assim, não deixei de tocar, mas fazendo a minha oração mais eu comigo mesmo ali, rezando para Deus e tudo, mais triste por dentro, né? E aí, num retiro, nós fomos tocar lá na Canção Nova, né? No encontro no Cairóis, no acampamento da Obra de Maria. E eu tô lá tocando, era uma época que lá no santuário não tinha ainda a banda toda, era só teclado e violão. Nós estamos lá tocando, na hora do salmo eu estou tocando com o meu irmão de comunidade, parceirão, João Paulo, que é o pai da Bebel, que tocou aqui com a gente. E uma hora eu viro para ele e falo assim, John, será que tem alguma coisa errada? Porque o Monsenhor Jonas e o Nelsinho não param de olhar para cá. E eu em pânico total, porque eu já estava com a autoestima lá no chão, né? E aí, quando acaba a missa, o Nelsinho sai de lá, chega para mim e fala assim, ó, o Monsenhor Jonas estava toda hora ali para mim, falando assim, tá vendo, Nelsinho? Escuta aí, Nelsinho, que violão, né? Claro, é impossível não se envaidecer, né? A nossa referência fala... E não se emocionar com isso. Não, eu fiquei assim, porque eu estava rezando muito nisso. Eu não queria nem ter ido tocar no acampamento, porque eu, né? Poxa, se aquele padre que era
tão referência para mim, já olhava para a gente Estava assim, rejeitando. Por que eu, né? O que eu estou fazendo na minha vida? E eu indo tão bem na educação musical, buscando os meninos e fazendo coral com 200 crianças, 300, e aquela coisa linda. E aí o Nelson falou assim, aí eu falei para ele, ô Nelson, obrigado, muito obrigado, né? Fico feliz de saber disso, né? Ele falou, olha... Meio desajeitado, né? um santo está te elogiando, meu amigo. Você entregue seu ministério a Deus, né? Eu falei, não, já está entregue, obrigado. Você não tem noção da cura que isso está sendo para mim, né? E nem nada, a gente não deu tempo ali de conversar mais, né? Sim. Bom, mas vamos lá. Em síntese, a gente está chegando ao final do nosso programa. A música transforma, não é? E a música é importantíssima no trabalho, no processo da evangelização indispensável para a obra evangelizadora. O que você diz agora para pais, para pessoas da igreja que atuam com a música, para quem canta, para quem toca na igreja? Você que tem observações também já de longa data, de tudo isso que a gente tem como um tesouro e que precisa usar bem desse tesouro para conquistar almas para Deus. Aos pais eu tenho que dizer o seguinte, botem seus filhos numa aula de música, né? E de esporte também. As duas coisas são fundamentais para o desenvolvimento da criança, né? Escutem muita música boa, ajudem seus filhos nesse caminho do conhecimento da música. Selecionem as músicas que escutam em casa, no carro. Não é tudo que a gente escuta no rádio, na TV, que presta, né? Infelizmente. Podia ser, né? Mas não é. Não, e nós cristãos já temos um bom filtro para saber o que não é bom. A igreja, ela moldou a música ocidental. Então, a igreja ela é antes disso tudo. Ela tem uma sabedoria, só que as pessoas, elas não param para pegar aqui, ó. Baixei o documento, música sacra, do site do Vaticano de graça, baixei e imprimi, né? Tem tudo na mão hoje em dia, Ronaldo. O conhecimento está na internet, está aí todo dia. E a gente, porque está rolando feed, rolando tela, Sim. não para se preparar para fazer, né? A liturgia é tão sábia, é tão rica, é tão linda. E a gente não para ler os evangelhos e vai tocar na missa do jeito que a gente... Temos um bom caminho pela frente e sabemos que caminho tomar para fazermos o melhor por Deus, para Deus, não é? Eu quero te parabenizar pela Vila Jobim, a sua escola. Obrigado. Pelo curso também que você tem online, que tenho certeza as pessoas de qualquer parte do Brasil podem acessá-lo também e fazer esse curso de música, os músicos que agora nos acompanham, quem trabalha na evangelização na igreja sobretudo. Parabéns mais uma vez e obrigado pela presença aqui hoje. Obrigado. Ronaldo, eu posso deixar o Instagram? Já está aparecendo tudo. Fica tranquilo, já está então, aparecendo. Beleza. Entre no Instagram, porque lá tem os links do curso, né? Porque o curso é no Hotmart e tudo. E eu queria aproveitar e te dar uma lembrancinha, Ronaldo, que eu trouxe aqui, ela está aqui. Ah, é o mesmo presente que essas crianças estão usando? Fiz então, especialmente para você. Tamanho... Opa! P. Abre para mim. Piadinha. Não, sem tá do graça. meu tamanho, tá do meu tamanho. Não, eu fiz uma pesquisa antes. Mostra naquela câmera ali, aqui, por favor. né? Aí, olha, que bonita, olha. Escola de Música Vila Jobim, harmonia musical, inspirados nos mestres formando talentos. Isso. A gente se inspira, né? Monsenhor Jonas, Vila Lobos e Tom Jobim. E o nosso sonho é pegar e formar essas crianças para serem realmente grandes servos. Deixa eu terminar aqui com a camisa em amigo. mãos. Quero agradecer mais uma vez. Obrigado. Recebo aqui com muito gosto e vou usá-la também igualmente. E aí, se você me permite também um agradecimento, Ronaldo, o pessoal da harmonia musical, porque esses violões que nós usamos aqui, ó, são violões extremamente tecnológicos. Uau! Eles são violões de fibra, né? E você toca neles, eles têm um som maravilhoso, uma construção muito boa, não é madeira, não quebra como, né? Não sente tanto tempo. E você conecta ele no... a gente falou da tela, mas nesse caso a tela é útil, né? Você conecta ele no aplicativo, você coloca bateria, metrônomo, afinador, você tem um monte de... Então, é um violão que a harmonia nos cedeu, né?
e a gente consegue dar aula usando o próprio violão como caixa de som, equipamento. Caramba! É muito legal, é muito legal. Você bota uma bateria, então, por exemplo, a criança que tem um violão desse, ela vai treinar, ela está ouvindo aqui, eu já mando a configuração para ela toca e ela faz o exercício com o metrônomo, com a bateria, com o arranjo. Você pode até botar um vídeo no YouTube que vai sair no violão sem ligar na caixa de som. Meu Deus. É. Parabéns. Qual o nome da empresa? É a Harmonia Musical. Harmonia ela é Musical. a vendedora exclusiva desse instrumento e ela ajuda muito a Vila Jobim. É uma empresa Parceira, super parceira mesmo. Mais uma vez, obrigado. Eu Parabéns. que agradeço, Ronaldo. Prazer ouvi-lo sobre essa temática tão preciosa para nós. E a você que esteve conosco também, muito obrigado. Que bom que mais uma vez, em mais uma noite, a gente conheceu, aprofundou um assunto que faz parte da nossa vivência no dia a dia, não é? Deus abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser, aqui na TV Canção Nova.